Oi gente, aqui é a Sâmia do Spoilericia e hoje eu vou fazer um vídeo de lista. Fazia tempo que eu tava pretendendo fazer um vídeo de lista e como a gente tá no Outubro Rosa, eu decidi usar a temática mulher para fazer esse vídeo. Então hoje eu vou falar sobre 6 livros com mulheres fortes, mais focado em romances, porque são os livros que eu mais leio. Então, normalmente as mulheres fortes que eu leio eu encontro nesses romances. Para começar, eu não poderia deixar de fora uma das autoras que escrevem mais livros com mulheres fortes, com mulheres à frente do seu tempo, com mulheres trabalhadoras, mães, muitas vezes que querem ser independente, mas acabam se apaixonando e consegue balancear isso, o fato de persistir sendo uma mulher independente, mãe, dona de casa, ou seja, uma mulher completíssima e muito à frente de todos os tempos. Nesse daqui que eu trouxe hoje é Doce Vingança, um dos livros mais interessantes que eu já li dessa autora. Nele a gente vai conhecer primeiro uma mulher muito forte, uma atriz que acaba se envolvendo com um sheik que quer mudá-la totalmente. Quando ela se casa com ele, ele está totalmente apaixonado por ela, entretanto aos poucos ele vai se revelando alguém totalmente diferente, principalmente quando ela só consegue dar uma herdeira para ele. E ele sempre quis ter um homem, um filho homem. Então, quando ele descobre que essa mulher que ele supostamente amava só vai dar para ele uma mulher, uma menina, ele se torna totalmente revoltado, acaba se envolvendo com outras mulheres e abusa da sua mulher de forma física e emocional. Então, essa mulher tão forte no início é totalmente quebrada. E quando finalmente ela consegue escapar das garras de seu marido e levar sua filha para longe, ela está totalmente desfeita. Ela não consegue recuperar sua fama, ela não consegue voltar a ser a atriz brilhante que ela era. Ela simplesmente não consegue sobreviver fora dessa vida. Portanto, ela vai ter que aprender a lidar com o mundo de fora e não consegue. Isso acaba sendo a sua ruína. Anos depois a gente acompanha a filha dela, que ainda traz mágoas do passado, lembranças do passado com seu pai e com a sua mãe sofrendo muito nas mãos de seu pai, e ela decide se vingar de qualquer maneira do seu pai. E o jeito como ela faz isso envolve muita ação, envolve ela sendo uma mulher independente, que vai bolar um plano muito bom. Ela é a melhor na sua área, e eu não vou contar qual área é, porque é uma área bem interessante, vocês vão ter que ler para descobrir. E ela vai usar esse seu dom, essa sua profissão para conseguir entrar de novo na vida de seu pai e se vingar. E conforme isso vai acontecendo, ela vai contar com a ajuda de um outro homem que também trabalha nessa área, que também está totalmente envolvido com a sua profissão e que não queria se apaixonar e acaba aos poucos se envolvendo com ela e ajudando-a a conseguir a tão famosa vingança que ela deseja. O próximo livro da lista é Domado, da Emma Chase. Eu já fiz uma resenha sobre esse livro, eu vou deixar aqui em cima nos cards, é só vocês verem. Mas como eu já havia comentado, essa é uma autora que escreve livros mais sensuais. Então aqui a gente vai ter uma mulher forte, vai ter um relacionamento mais sensual, mas também com muito carinho, mas não é tão fácil assim. A protagonista desse livro, ela trabalha como cientista espacial, se eu não me engano é isso, e ela é muito boa na sua área, ela gosta de dirigir motos, ela é uma pessoa totalmente independente e não acredita muito no amor. E não deseja se envolver com nenhum homem. Então, nesse livro, quem vai dar trabalho é a mocinha e não o mocinho. O mocinho aos poucos vai se encantando com ela, vai querendo um relacionamento com ela e ela vai tentando fugir de todas as maneiras possíveis. Ela quer ficar focada na sua profissão e ter alguns amantes de vez em quando.
Entretanto, ela vai se envolvendo com esse mocinho que é totalmente fofo e vai domando ela, mas sempre mantendo sua personalidade forte. Recomendo muito também essa série. E então eu vou agora falar de um livro, Young Adult. É um livro então mais voltado para o público adolescente, não tem tanto tom de sensualidade que os outros livros possuem, mas ainda assim é muito bom. Esse daqui é da Meg Stiefvater, que é Perdido. Ele vai ser um spin-off da série dela. Na série a gente vai ter uma trilogia, na verdade, que acompanha um casal que tem uma problemática envolvendo lobos. E toda a problemática que tem nesse livro é resolvida principalmente pelo casal desse spin-off. Aqui a gente vai ter então a Isabel, que sempre foi uma menina muito mimada, ela cresceu numa família rica, ela mesmo sendo rica, sendo mimada, ela sempre quis sua independência, mesmo os pais dela cercando ela. Ela, como uma adolescente, ela vai ter alguns traumas que envolvem a família dela, que é um pouco fria e indiferente, e o seu irmão. E esse trauma está muito relacionado com a problemática dos lobos. Então, ela vai acabar sendo envolvida com essa sociedade, com essas pessoas, mesmo sem querer. E ela vai apoiar muito a protagonista do livro, mesmo no início ela sendo meio que inimigas, aos poucos ela vai ganhando uma força enorme no livro. E ela vai se apaixonar então por um homem que é um lobo e que também é um astro de rock. E ele é simplesmente um dos homens mais quebrados dessa série. Ele teve problemas com drogas, com álcool, com os outros integrantes de sua banda. E isso faz com que ele queira fugir de tudo. E o jeito como ele encontra de fugir de tudo é se transformando em um lobo. E quando ele se transforma em um lobo, ele vai conhecer a Isabel e aos poucos eles vão se conhecendo e se envolvendo. Mesmo ele não querendo e ela também não quer muito no início. Mas o relacionamento vai sendo moldado conforme os livros da série. E nesse spin-off o foco vai ser nesse casal que vai ter um problema, principalmente quando o astro do rock volta para o seu campo de ação, ou seja, volta para o mundo da fama e ela vai lá atrás, e, enfim, vai acontecer várias coisas. Super recomendo também essa série e esse livro. É apaixonada por um Highlander da Maya Banks. Eu já li vários livros da Maya Banks e todo livro dela tem um tom de sensualidade, mas são livros contemporâneos. Esse daqui vai ser um livro mais de época, então as problemáticas são em problemas da época que esse livro se passa. Aqui a gente vai ter uma protagonista que perdeu a mãe muito cedo, portanto ela foi criada pelo seu pai, que é o chefe de um clã. Ele tem uma postura muito errada, principalmente com as mulheres. Ele já tentou abusar de uma das pessoas que era bem próxima dessa menina, então ela sempre viu nele algo assustador, algo que ela queria evitar. E o jeito dela evitar isso foi aos poucos se vestindo como meninos da época, se envolvendo com arma para aprender a lutar e aprender a se defender. Ela é a melhor guerreira do reino, mais ou menos. Ela é super forte, mas ela sabe que ela precisa se casar para manter o clã unido e talvez assim tirar o seu pai do poder, algo que ela deseja muito. Ela tenta se envolver com dois homens, não se envolvendo sexualmente, não tendo uma relação amorosa, mas porque seu pai faz um acordo com dois homens, que são na verdade irmãos, e isso não dá certo. O primeiro se casa, ela acaba tendo que se envolver com o segundo, e o segundo também se apaixona e se casa. E o que sobra para ela? O irmão mais novo. O irmão mais novo não deseja se apaixonar porque a primeira vez que ele se apaixonou causou uma grande desgraça na vida dele e na vida de seus irmãos. Mas mesmo assim ele tem que cumprir o acordo que era dos seus outros dois irmãos e ele acaba se casando com a mocinha. Ele é um ótimo guerreiro, ele não sabe direito como governar um clã porque ele sempre teve a função de guerreiro. Por ser o irmão mais novo, ele não esperava herdar o clã da sua família, mas ele acaba herdando o dessa mocinha. E ele está num ambiente totalmente hostil, com uma mocinha que ele não desejava e que tem uma postura muito atípica. Ela gosta de lutar e ele deseja que ela fique em casa,
cuidando das coisas da casa, da limpeza, e ele vai tentar mudá-la, mas aos poucos ele vai perceber que conforme ele muda ela, ele vai forçar essa mocinha a perder a sua personalidade. E não é isso que ele deseja. Também um romance super legal, e a gente vai ver no final a mocinha salvando o mocinho. Recomendo muito essa trilogia como um todo. E então, para essa lista, mais um romance de época que é Um Amor para Lady Johanna. Esse daqui é um livro que eu li recentemente, já fiz de resenha, vou deixar aqui nos cards para quem ainda não viu. E esse é um livro decididamente com uma protagonista muito forte, muito à frente do seu tempo. A gente vai ter aqui a Lady Johanna, que se casou muito jovem com um homem mais velho, que sempre abusou dela também de forma emocional, física às vezes, e ela sempre foi muito infeliz nessa relação. Quando ela descobre que o seu marido morreu, ela se vê livre pela primeira vez e ela deseja fazer coisas totalmente sozinha, não se envolver com mais nenhum homem, e consegue então adquirir uma certa força que ela não tinha durante o casamento. Mas ela sabe um segredo que vai abalar muito o reino. O rei deseja então que ela se afaste do reino, para ela não abrir a boca e contar o segredo do reino e acabar então com seu governo, com a sua estabilidade. Ele deseja então que ela se case com alguém que more bem distante. Um dos seus amigos, companheiros, vai então propor que ela se case com outra pessoa que mora num reino longe também e que ele confia. Ele sabe que se ela se casar com esse homem, ela pode não se apaixonar por ele, mas pelo menos ela não vai sofrer abuso nenhum nas mãos dele. E então ela acaba se casando contra sua vontade novamente, e ela vai viver num reino que ela não conhece, distante da sua casa, distante da sua família, e ela se vê totalmente frágil nesse reino. Entretanto, aos poucos, ela vai adquirindo uma liberdade que ela não tinha antes, ela vai conseguindo ser forte e aos poucos vai se apaixonando pelo seu novo marido e vendo que nem todo homem é ruim e que nem todo homem quer podá-la. E ela vai se liberando e criando uma força muito importante nesse livro. Agora, o sexto e último livro dessa lista é Como se Casar com o Marquês, da Julia Quinn. Eu amo essa autora, é uma das minhas autoras preferidas de romance de época. Eu acho que todo mundo que gosta de romance de época já deve ter ouvido falar dessa autora e pelo menos leu um livro dela, porque é simplesmente maravilhoso. Ela sempre vai focar em famílias, em amigos que vão se apaixonando e se envolvendo com problemas da época. Nesse livro, então, a nossa mocinha, ela se vê órfã muito cedo e ela tem que assumir o papel de dona de casa e de mãe muito cedo. Ela tem que cuidar de seus irmãos mais novos e o jeito como ela acha de fazer isso é trabalhando como dama de companhia de uma das madames mais ricas da época. E quando ela se envolve com isso, ela acaba adquirindo uma amizade muito importante com essa mulher mais rica. Mas ela sabe que isso não é a resposta para todos os seus problemas, porque na época o único jeito dela conseguir enriquecer e sustentar seus irmãos era se casando com um homem mais rico. Quando ela está então trabalhando um dia, ela acha um livro que se chama Como se Casar com um Marquês. É tipo um manual com dicas para ela seduzir algum marquês. Ela não deseja propriamente dito um marquês. Ela deseja se casar com alguém um pouco melhor de vida para poder dar uma vida boa para os seus irmãos. E ela vai então testar essas dicas com um dos mordomos novos da casa, que apareceu de repente sendo contratado e que na verdade esconde um grande segredo que envolve, é claro, um título. Então a gente vai ver aos poucos ela tentando seduzir esse homem para aprender técnicas de sedução e para ajudar sua família. Mas ao mesmo tempo a gente vê ela trabalhando, a gente vê ela cuidando dos irmãos, cuidando da casa, resolvendo vários problemas. A gente vê nela uma mocinha super forte e super à frente do seu tempo. Bem, gente,
esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Eu vou tentar trazer mais listas aqui para o canal. Se vocês tiverem alguma ideia de listas que eu possa fazer, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês conhecem outros livros com mulheres fortes, também deixem nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.